Querido Mestre Jesus, divina luz, divina presença em nossas vidas, em nosso caminho. Iniciamos, Senhor, um novo ano e pedimos que nos abençoe, Mestre. Pedimos, Senhor, que derrame sobre cada um de nós tua luz de amor, de bondade, de misericórdia. Pedimos, Senhor, que nos acompanhe, que estejas conosco em cada um dos dias deste novo ano, ensinando-nos, Senhor, orientando os nossos passos, despertando nossas almas para o que é realmente importante nesta vida. Por tanto tempo, Senhor, dormimos, vivemos neste mundo sem conhecermos quem somos, o que estamos fazendo aqui, sem conhecermos a nossa destinação como filhos de Deus. Mas a luz do teu amor veio nos despertar. E pedimos, Mestre, que possamos aproveitar cada dia para aprendermos mais, para nos tornarmos mais conscientes dos verdadeiros propósitos das nossas vidas, para caminharmos, Senhor, seguindo teus passos, teus ensinamentos, seguindo a luz que nos leva ao Pai. Nós agradecemos, Mestre, a oportunidade deste encontro, que os nossos benfeitores possam estar ao nosso lado, trazendo-nos em teu nome, Senhor, a luz, as energias de saúde e de bem-estar, que eles possam, nestes momentos de estudo e de reflexão, nos inspirar para que possamos aproveitar o aprendizado desta noite. Que todos os que estão conosco para o estudo possam receber as bênçãos do alto. Que estas luzes permaneçam em nossos lares, com os nossos entes queridos, e que seja levada aos nossos irmãos da espiritualidade. Que esta luz, Senhor, nos envolva hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Feliz ano novo. Primeiro estudo do ano. Que nós tenhamos muitas oportunidades de aprender, de refletir juntos. Então, hoje nós temos o capítulo 7 do livro Pensamento e Vida. E o título do texto hoje é Trabalho. Então, vamos lá. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados às mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque.
Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando à retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. O usuário não padece apenas, o usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada, em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho-obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria, em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas no mundo, ao mundo, nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. À maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espalhar-se por toda parte. Emmanuel. Muito bom. Obrigado, Giovana. Muito obrigado a todos. Então, nós vamos fazer um resumo, né? E tendo a intenção também nesse resumo de colocar um pouco em relação com as coisas que nós já vimos até aqui. Estamos no 7º capítulo, né? Então, de maneira bem breve, nós podemos lembrar, né, que vimos já algumas coisas que estão, na verdade, implícitas no que Emmanuel vai falar no 7º capítulo. Então, nós falamos da mente, né? Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar, né? Poderíamos substituir aí por trabalhar. A mente é o espelho da vida em toda parte, né? Nós tivemos 4 encontros para estudar esse primeiro capítulo. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Então, ninguém faz isso de improviso. Tem que ter trabalho, estudo, esforço, muito além do círculo de trabalho em que estagia, né? Então, cada um de nós está num círculo no qual é capaz de operar, de trabalhar, né?
E é a partir dele que nós vamos construir as próximas etapas, né? Então, nós vimos o que é preciso para construir essas etapas. Nos diz Emmanuel, a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, né? Repetimos. Depois ele vai nos falar, né, que a mente ela é subdividida, né, em seções e que a vontade funciona como uma gerenciadora, né, das potências mentais. Então, nós temos o desejo, a inteligência, a imaginação, a memória, né, as emoções e pensamentos. E aí, nos diz Emmanuel, no capítulo 2, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito, né? Então, é óbvio que a vontade será necessária, né, para que nós possamos passar do conhecimento, da instrução, da educação à ação, né, que é o trabalho. Então, é interessante que Emmanuel vai construindo, né, uma sequência que ela é bem lógica. E aí ele nos diz, então, né, que a vontade é a coluna, nós podemos dizer que a vontade é a coluna que impede que a casa mental desabe sob o conflito dos impulsos. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivo séculos de reparação e sofrimento, a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade, a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Ele vai nos falar também, né, dos auxiliares da vontade, né, dizendo que nós precisamos, não basta ter vontade, né, ela também precisa ter os seus auxiliares, que são o discernimento, a ponderação, né, a lógica. Senão ela não sabe como se guiar, não adianta ter vontade, né, e sair fazendo qualquer coisa. E é lógico que estes auxiliares da vontade vão ser também aqueles necessários para que a gente possa engajar-se no trabalho. Ninguém trabalha se não engajar a vontade, né, se não usar a vontade. Então, a vontade, nós vimos, né, que ela também não funciona em em modo solo, né? Ela precisa funcionar em modo cooperação, senão ela será só a expressão do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então, a vontade é o poder de dirigir, a cooperação é um modo divino de exercer esse poder. O espírito amadurece quando aprende que governar é servir e que a verdadeira força está na harmonia com o conjunto da vida. Nós veremos que Emmanuel vai e volta, né, em todos os capítulos, dizendo: quando refletirmos a Deus, quando nos integrarmos às leis divinas, né, é, é esse, na verdade, o trabalho que nos está destinado, né? É isso que nós devemos construir. Então, rapidamente, ele nos diz, né, a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem, né? Então, isso é interessante, nós estudamos o capítulo sobre a cooperação, mas nós veremos que para o trabalho ele também volta à questão da cooperação espontânea. Cooperação espontânea é o trabalho espontâneo, né? Essa adesão natural ao bem é o que Emmanuel chama de cooperação espontânea, não é obediência forçada, é o esforço interior, né? Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente. Então, nós obedecemos quem, né, está à nossa frente e socorro aqueles que estão na retaguarda. Então, a alma amadurecida não resiste à lei divina, ela vibra com ela coopera com a lei divina. Depois, ele nos diz, né, na questão das duas asas, que nós precisamos do amor e da sabedoria, né? Isso também não se ganha de graça, é trabalho. E ele nos diz, né, da importância da educação e da instrução. Então, que nós temos necessidade de instrução e de amor. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, né, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. E ele nos destaca a importância, né, da educação para esse processo de sublimação do espírito, né? Depois ele vai nos dizer, né, nós fizemos aqui um comparativo, dizendo, né, que o processo de instrução e de educação são processos de alteração do espelho mental, né?
Então, educar e instruir são formas de mudar o espelho que nós somos. A instrução, ela vem de fora para dentro, transmite informações, pode existir sem transformação moral e pode formar inteligências brilhantes, mas com corações obscuros. Então, a instrução pode polir o espelho, mas não muda necessariamente a coloração da luz que ele emite e que ele reflete, né? Nós já falamos que somos espelhos com a capacidade de emitir e refletir, né? Espelhos de luz, diz Emmanuel. E aí ele vai dizer que a educação, no entanto, né, ela é burilamento interior. Então ela vai integrar a inteligência, a bondade, o saber e a virtude. Ela exige adesão consciente da vontade e ela produz uma transformação real do ser, né? Então, ela não é só polir o espelho, é mudar também a coloração da luz que nós emitimos e recebemos da vida, né? Então, nós aí falamos, né, chegamos na questão do trabalho, que é, na verdade, transformar tudo isso, que até agora é estudo, compreensão, né? Você traçou o mapa, sabe o caminho, sabe para onde ir, mas agora precisa fazer, né? Então, se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, Emmanuel volta sempre a isso. É indispensável que a nossa vontade, por isso nós lembramos agora da vontade, abrace espontaneamente o trabalho, por alimento de cada dia. Então, nós vemos que cada palavra que ele fala aqui, né, como que nos remete a tudo que já foi dito. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quanto se amolgam à ilusão da preguiça. Então, se nós não entendemos a dinâmica do trabalho como um processo transformador, né, da nossa mente, nós acabamos estanques, né? Nós acabamos estagnados. Então, você não pode passar pela vida achando, né, que vai, né? Tem gente que passa, né? Acha que está de férias e não se aplica realmente a esse trabalho. Na verdade, o grande trabalho que nós viemos fazer é o de transformarmos-nos, né, em seres capazes de retratar a luz dos planos superiores. Basicamente, esse é o nosso trabalho. E aí ele diz, né, mas qual trabalho, né? Não vale agir por agir. E eu achei maravilhoso isso, as regiões infernais vibram, repletas de movimento, né? Carnaval é movimento, né? Bagunça é movimento, guerra é movimento, mas não é disto, né, que nós estamos falando. Além do trabalho, obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir, né? Então, Emmanuel vai dizer, né, que o trabalho para aquele que está interessado no crescimento espiritual tem uma dimensão um pouco diferente, né, que é o trabalho servir. E aí ele completa, né, dizendo que além do trabalho da sobrevivência, existe esse outro trabalho. Embora nós estejamos cativos às injunções do plano de obscura matéria, né, pode, porém, né, desde a terra fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Quando nós voltamos a mente, né, pela fé, pela confiança, pela cooperação, né, em direção à luz divina, nós começamos a refletir essa luz, né? E se nós entendemos o que essa luz significa, nós começamos a entender que cooperar, trabalhar espontaneamente é refletir de mais em mais essa luz. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Isso é muito importante, porque este concurso espontâneo no qual nós nos colocamos, sem nada exigir,
desdobra a influência da bondade celestial, que já nos ampara o tempo todo. Mas quando nós nos integramos nesse processo, nós passamos a ampliar esse processo divino. E é por isto que nós passamos a receber, né, em primeiro, a proteção divina, né, e o amparo do alto. Porque nós passamos a colaborar na obra do Pai, né, e o Pai ama todos os seus filhos. Então, ele nos diz, né, que esse trabalho, ação versus o trabalho, serviço, ele tem uma dinâmica própria, né? O trabalho-ação, ele vai transformar o mundo, o ambiente, ele vai construir coisas, ele vai, né, melhorar o mundo material. Mas o trabalho, serviço, transforma o homem, né? À maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor, de servir, porque isso significa integração com Deus. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamos-nos no acre isolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Porque Deus fornece tudo, Deus dá todos os meios, mas quando nós nos integramos a isso, nós temos milhões de irmãos que não têm acesso a isso, senão na parte mais baixa, que é a parte material. Mas esses irmãos não sabem ainda, né, que têm acesso a muito mais do que isso, né, a dimensão espiritual da bondade de Deus. E nós, quando começamos a servir, a demonstrar o amor, né, nós começamos a abrir para esses irmãos, né, a possibilidade de encontrar esse outro aspecto, né, essa vida abundante. Então, nos diz Emmanuel, né, como conclusão, por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda parte. Então, as maravilhas do céu se espelham em toda parte, mas quando nós nos tornamos espelhos, né, elas passam a se espelhar a partir de nós, né? Nós passamos a refletir essas maravilhas. Então, é todo um processo que nós temos, né? Depois eu vou parar por aqui, mas eu tinha separado aqui duas questões de Emmanuel, né? Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo, e a outra era como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma, né? Mas nós podemos voltar a isso mais tarde, porque, como eu disse no início, né, e como Emmanuel mostra em vários pontos do texto, em vários pontos dos capítulos, o nosso trabalho é, na verdade, transformar essa mente, que é espelho da vida e que é espelho de luz, em espelho de Deus, né? Em nos colocarmos em harmonia com as leis do nosso Pai, refleti-lo, né? Através da purificação de nós mesmos, no nosso trabalho de iluminação. Então, trabalho na visão espírita tem uma dimensão muito diferente, né? Trabalho da visão do mundo. Então, na visão do mundo é o trabalho-ação, aquele que vai construir coisas, né? Pagar conta. Objetos, pagar contas, é o trabalho de sobrevivência, né? Que precisa de remuneração imediata. Mas o trabalho, né? Que é esse trabalho de compreensão profunda do mecanismo da vida, esse tem uma dimensão muito diferente, né? Esse é aquele que nós fazemos quando entendemos que a vida é um pouco mais do que simplesmente ser remunerado pelo nosso trabalho, serviço, né? E serviço, ação Ação. e sobrevivência. Muito bom. Então, fizemos esse resumo, né, para lançar alguns elementos de reflexão, né? Mas o assunto é muito vasto, tem vários textos, né, que nós podemos usar, a Lei do Trabalho no Livro dos Espíritos e outros, mas paro por aqui, né, e para ver se nós temos amigos que queiram participar e colaborar, né, no nosso estudo. Então, passamos a palavra. Oi, Yuri.
Boa noite. Essa frase que você remarcou aí, que chamou muito a minha atenção, quando fala, não vale com tudo agir por agir. Porque se a gente pensa como nossa sociedade, é um pouco assim como que as pessoas são tem valor ou tem peso pelo ocupada que estão, no sentido que, assim, se uma pessoa fala com alguém, quem é essa pessoa? A pessoa vai dizer, é uma pessoa muito trabalhadora porque passa todo dia na oficina, não? Mas é assim, como que eu escrevi assim, como que uma cultura de produtividade que temos como uma cultura tóxica, não? De trabalhar e pensar que as pessoas têm valor pelo ocupada que estão, mas a gente pode estar muito ocupado, mas espiritualmente ocioso finalmente, porque acho que isso que acontece, não? No mundo. Então, a importância, não? Da intenção, a importância da direção que damos, do sentido, do propósito, não? Porque assim estava pensando, por exemplo, o Sebastião, que ele faz muitas horas no trabalho, e ele está todo dia na rua, mas ele escuta palestras, ele escuta estudos, e aí eu digo, bom, não é somente um trabalho para produzir, mas ele está também trabalhando seu espírito, porque ele está aprendendo, está estudando. Então aí a gente pensa, não, como é, é um processo, não sei se é porque eu pensava assim, eu ponia o trabalho automático e a ociosidade, mas que finalmente é melhor fazer esse trabalho mecânico que com o tempo se vai transformar em um trabalho espontâneo de serviço, que é a ociosidade. Não sei se tento de explicar que é como esse primeiro passo, porque a gente, não sei se eh, me explico, esse trabalho mecânico que nós fazemos, ou que muita gente faz, é como um primeiro passo para chegar a esse trabalho espontâneo, não? De serviço, é como um processo. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, é melhor que as pessoas trabalhem, a que fiquem ociosas. Não sei se tem um peso diferente, porque acho que é melhor fazer algo a não fazer nada, porque aí a gente fica no lado do caminho, como o Emmanuel fala, não? Mas acho que é um processo de amadurecimento, não? De chegar a esse ponto. É a mesma coisa quando Kardec nos fala dessa inteligência, da evolução moral e evolução intelectual, não? Que chega um momento que vão estar alinhadas. Mas, pelo momento, é isso. Depois volto. Obrigada. Perfeito, obrigado, Yuri, Sebastião, depois Giovana. E o que falava Yuri, a mim me fez pensar, porque se você tem esse trabalho de base que todo mundo precisa se movimentar, pagar contas e tudo isso, mas ainda assim sempre existiu, porque nós necessitamos alimentar-nos, ter uma casa, não? Sempre tivemos essa necessidade de trabalho, mas acho que mesmo assim também quando uno se abre para a espiritualidade e empieza a conhecer, uno sí quiere trabalhar um pouco mais, indo hacia essa direção espiritual, mas aún assim acho que ao princípio uno faz esperando receber algo. Então, o fato de fazer por prazer de fazer, acho que é como um outro passo adiante. Para mim, pessoalmente, me tomou anos fazer trabalho espiritual, mas descobrir prazer em fazê-lo. Fazê-lo porque gosto, não, sem esperar receber nada. Incluso nós recibimos hermanos nas reuniões, eles perguntam seguido, por que vocês fazem isso? Vocês fazem porque esperam ganhar o paraíso. Porque senão não teria sentido fazer algo por fazer, solo por caridade ou porque você
encontrou um prazer em ajudar os outros sem receber nada. Então, para o mundo não tem muito sentido só dar sem esperar receber, mesmo espiritualmente. Então, acho que como um processo até chegar lá, não, a esse ponto de trabalhar pelos demás e sem esperar receber. Foi no meu caso ainda, não, mas obrigado. Perfeito, obrigado, Sebastião. Giovana? No Livro dos Espíritos, né, a gente tem um capítulo sobre a lei do trabalho, né? Então, o trabalho é uma lei. Nós não temos como crescer, como aprender, né, como nos desenvolvermos sem o trabalho. O trabalho, né, aquele que trabalha progride, aquele que trabalha aprende, né, aquele que trabalha se desenvolve. Então, o trabalho ele é necessário, né, para nós como seres humanos, para o nosso desenvolvimento, né? Mas a gente pode fazer do trabalho, como o Emmanuel diz no texto, existe o trabalho ação e existe o trabalho serviço, né? E não é só agir por agir, né? Não é trabalhar por trabalhar, porque a gente pode passar a vida inteira só trabalhando em busca de remuneração, em busca de ter dinheiro para pagar as contas, para comprar, para renovar as coisas em casa, para viajar, para passear, para ir em restaurante. Esse é o trabalho ação, né? Que é o trabalho para as coisas deste mundo. Mas nós, com o estudo da doutrina espírita, a gente entende qual é o trabalho para nós como ser espiritual, né? Nós, como filhos de Deus, o trabalho é o trabalho-serviço, que é o trabalho que traz progresso espiritual, que é o trabalho que faz com que nós nos desenvolvamos como espírito, né? Que a aquisição de virtudes através do trabalho. Não existe, não existe como, né? Crescer, se desenvolver espiritualmente, se transformar espiritualmente sem o trabalho, né? Faz parte, esse é como é um mecanismo que nos coloca em ação, né? Através da nossa vontade bem direcionada, como César fez o resumo, não? Então, como a gente já falou aqui nos outros estudos, né? Cada capítulo ele está na posição certa, ele vem, né? Emmanuel coloca, né? Cada um após o outro, porque o trabalho é é a ação que coloca quando a gente tem a fé em quem somos, no que estamos buscando, no que estamos construindo, quando a gente acredita que é um filho de Deus em desenvolvimento, em aperfeiçoamento, então essa confiança, essa crença, essa fé nos leva ao trabalho para essa aquisição. Não vem de graça. Deus não, ele nos dá os recursos, ele nos dá tudo que nós precisamos, a providência divina nos abençoa abundantemente. Nós temos tudo o que nós precisamos, mas o nosso progresso espiritual é obra nossa. Não vem, não vai cair do céu esse desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento espiritual, o nosso aprendizado, a nossa instrução, a nossa educação. Então, é trabalho pessoal, é trabalho que nós devemos fazer todos os dias através também do nosso trabalho-ação, né? Que é o trabalho no mundo, na nossa profissão. Agora, é usar a profissão, mas é fazer o trabalho com amor, é fazer o trabalho com dedicação. Tem gente que vai fazer o trabalho simplesmente para remuneração, não coloca nenhum sentimento no trabalho, né? Não coloca nenhum amor no trabalho de auxílio, de amparo, de recurso, né? Um trabalho recurso para auxiliar os outros. Então, nós, por exemplo, como professor, né? Quando eu estou ensinando, eu posso ensinar maquinalmente, né? De uma forma completamente automática, ou eu posso colocar amor no meu trabalho, né? Quando eu coloco amor no meu trabalho, eu estou passando a informação e ajudando aqueles que estão recebendo a informação.
Mas existem muitos professores que vão fazer aquilo, né, de forma automática, sem se preocupar se o aluno está entendendo, se o aluno está aproveitando o aprendizado. Então, existem formas diferentes de trabalhar. E quando nós colocamos amor no trabalho, o trabalho nos ajuda a crescer, porque nós estamos fazendo o trabalho serviço, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava esperando para ser atendida num consultório médico. E um médico vinha a cada 5 minutos buscar um paciente. Eu falei, meu Deus, que tipo de consulta esse médico está fazendo, né? É o tipo de médico que estava querendo ver o máximo de pacientes possível no dia para receber o máximo de remuneração por dia, sem ter a preocupação de. Não posso julgar, né? Não sei como ele fazia o trabalho dele dentro do consultório, mas pelo tempo que ele usava, né, para atender cada paciente, era alguém que estava simplesmente prescrevendo sem nenhuma preocupação com aqueles pacientes. Então, é o trabalho do mundo, né? Mas nós temos que ter consciência que o trabalho no mundo e todo tipo de trabalho que nós realizamos no mundo deve servir ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento, ao nosso desenvolvimento. Porque se nós realizamos um trabalho no mundo, o trabalho do mundo vai ficar aqui. E quando nós sairmos deste mundo e chegarmos do outro lado e tomarmos consciência de que nada fizemos e de que não estamos levando nada no nosso coração e de que não aproveitamos nada da nossa hospedagem nesse mundo, vai ser muito triste, né? Porque a gente entende agora que o nosso objetivo maior como ser, como criatura divina, é o nosso desenvolvimento e a busca, né, dessa luz que existe em nós em potencial e que nós precisamos fazer com que ela brilhe, né, com que ela reflita. Então, é isso. Depois posso voltar também mais tarde. Bom, obrigado, Giovana. Oi, Júlia. Oi. Sim, falando desse tema agora, né, do que a Yuri falou e também da Giovana, que a gente vem para a Terra, né, para poder se desenvolver, se aprimorar, e o trabalho que a gente faz para os outros, assim, a caridade que a gente presta e o trabalho que a gente faz para a gente também, né, o trabalho, a ação, fazem com que a gente aprenda, mas também tem sempre o trabalho para nós mesmos, né, no caso, o nosso desenvolvimento, a nossa melhora, assim, não só, assim, por dizer o que é externo, mas também o que é interno, porque isso sempre vai influenciar, né, o que a gente faz para os outros, né, do amor, amar o próximo como a si mesmo, né, não pode nunca esquecer também de trabalhar em si mesmo, que eu vejo também, porque a Yuri falou dessa primeira etapa, né, de fazer tudo assim de forma automática até reparar, existe algo além, né, desse trabalho material, existe um trabalho que vai além disso, e aí depois, quando você repara que existe a caridade, o trabalho voluntário, né, você também repara que você também tem que trabalhar em você de forma direta, para você poder também não só evoluir espiritualmente, mas também melhorar a forma com que você lida com as outras pessoas, o trabalho que você faz para outras pessoas. Sim. Bom, obrigado, Júlia. O Daniel tinha levantado a mão? Daniel? Boa noite. Eu fiquei pensando nisso tanto que a Júlia e a Yuri comentaram sobre o trabalho interno, né? Que talvez para a gente nesse nível que a gente está hoje é, a- é o mais difícil, né? Se a gente olhar o Chico, né? Se a gente olhar o que esse cara trabalhou, né, você fala, meu Deus do céu, como é que eu começo a chegar nisso daí? Mas eu acho que, né, ele era um, ele não parava, né? As histórias que a gente escuta deles, você fala, se você for comparar com eles, você fala, assim, não faço nada, né? Pelo amor de Deus, eu não faço nada. Mas se a gente começar a olhar esse trabalho vocês falam, né, do pouquinho, de formiguinha, o estudo é um trabalho, né? Eu lembro que nos primeiros estudos, eu até comentei com vocês, eu não entendia nada, mas numa disciplina que eu fui tendo, aí eu lembro direitinho do primeiro estudo que eu li o texto e eu entendi. Nossa, eu fiquei tão feliz.
eu fiquei tão feliz com isso, e aí a gente vai desenvolvendo, né? E eu achava que a mesma satisfação, prazer que eu tinha nesse trabalho espiritual era muito maior do que o meu trabalho que eu fazia do trabalho ação. Não tem jeito. São coisas assim, pelo menos balanças muito diferentes. E eu tentava achar um jeito de eu só fazer o trabalho, o serviço. Não dá- não dava. E isso para mim eu estava muito angustiado, porque essa é a vontade. Depois que você descobre o prazer que é, né? Você tem é uma coisa assim de uma potência incomparável. E aí teve um dia, acho que não sei se comentei com vocês que em um dos nossos estudos que eu estava muito frustrado com essa por eu não conseguir achar um trabalho serviço que também me desse um sustento, né? Mas aí que me veio uma intuição, né? A vontade e o discernimento, acho que ali trabalharam juntos e me veio assim, ó, uma frase que para mim foi transformador, que é assim, ó, se eu não posso, como é que era? Se eu não posso ajudar as pessoas com o meu trabalho, eu posso ajudar as pessoas que trabalham comigo. E isso para mim mudou completamente. Porque aí eu comecei a ver as pessoas que estavam ao meu redor, que estava todo mundo passando por problemas assim pesadíssimos. E que eu, com os conhecimentos, as coisas que a gente vai aprendendo, eu comecei a falar para essas pessoas, seja ouvindo, e isso começou a me dar uma balanceada, sabe? Então, pelo menos eu encaro isso como um freelancer que eu faço durante o meu trabalho, e isso me dá uma satisfação tão grande, sabe, de poder, aj- sabe, fazer essa ponte, né? É igual aquilo que a gente comenta, né? É como se fosse dar um passe, né? Tipo, se você dá o passe, você também recebe, né? A energia. Então, eu levando um pouco do nosso conhecimento que nós aprendemos aqui juntos para as pessoas com que eu trabalho, hoje eu encaro como meu segundo trabalho, sabe? Assim, tipo, de que, e que me ajuda a balancear, balancear esse conflito, né, de trabalho, ação, trabalho, serviço. E só para encerrar aqui, acho que eu comentei alguns com vocês, mas a minha avó, essa história eu acho fantástica. Ela desencanou já faz uns anos e ela mandou uma carta psicografada para um dos meus primos e nessa carta ela comentou, ela sempre foi muito divertida e ela comentou assim que ela achava que quando ela morresse ela ia descansar em paz. E ela falou que está trabalhando muito mais do que quando ela estava viva. Então, o trabalho não para. Isso aí. Obrigado. Uhum. Obrigado, Daniel. Nós temos um aspecto, né, do que foi falado que eu acho que nada impede que nós façamos do trabalho sobrevivência também um trabalho serviço, né? Não há você pode atender uma pessoa, né? Você pode ser o atendente no consultório do dentista e você pode atender uma pessoa com sorriso e simpatia e serviabilidade, né? Ser servil no sentido de prestar um serviço. E você pode ser uma pessoa, né, antipática e Arrogante. arrogante, né,
que vai, então nós podemos transformar, né, como você disse, no seu trabalho, né, se você não pode ter um trabalho que seja, né, um trabalho serviço e que seja, né, te dê a possibilidade de também viver e ganhar a tua vida, né, mas você pode trabalhar, né, no que está trabalhando e transformá-lo em parte num trabalho serviço ao próximo, né? Então, um médico, um professor, um advogado, não importa qual profissional, né? Um médico pode atender um paciente, né, e virar as costas e mal falar bom dia, né? E ele pode ser alguém que, né, só pela atitude dele, há pesquisas, inclusive científicas, né, que mostram isso, simplesmente a atitude do médico já induz a cura, né? Porque ele diz, eu vou te dar esse remédio, você vai melhorar, né? Parece nada, mas só de dizer isso, o paciente já internaliza que ele vai melhorar, né? Então, há uma série de coisas, né, que nós podemos fazer para que, mesmo que seja no contexto de ganhar a nossa vida, nós sejamos também pessoas que servimos espontaneamente ao trabalho de Deus, né, e ao próximo. Agora, nós não podemos esquecer que na definição de trabalho do Livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Então, quando Kardec nos diz que trabalho é toda ocupação útil, é lógico que isso amplia muito a nossa compreensão de trabalho, né? Então, mesmo se divertir pode ser trabalho, porque eu posso ter tirado um dia para descansar, que é um dia em que ele terá uma utilidade no contexto da minha saúde, no contexto do meu refazimento. Mas se eu viver a vida para me divertir, né, ele é uma ocupação, mas já não é mais útil, né? Porque tudo que é útil porque faz o quê? Né? Constrói algo, né? Produz algo, realiza algo, né? Serve a um propósito. Então, se eu não tenho, né, se a minha vida é passar na preguiça e, bom, eu não sirvo a nada, né? Se ele diz isso porque existe ocupação não útil, né? Exato, tem, que é o que Emmanuel diz, né? A agitação está cheio nas zonas inferiores, né? Não, agir por agir não significa nada, mas agir com um propósito útil, né? E ler, estudar, aprender, né? Enriquecer-se interiormente. Então, nós vemos que as pessoas querem preencher o tempo. Bom, você pode preencher o tempo em alguns momentos, né? E é natural, você pode se divertir em algum momento, mas há pessoas que não conseguem, né, fazer nada que não seja ocupar o tempo para que você não perceba que está, né, que você é um ser humano, que você tem que resolver angústias existenciais que precisam de respostas, que você precisa entender quem é, né, quem você é, como a Giovana disse. Se você tem fé, né, e compreende e entende quem é, então você vai transformar a sua vida numa outra forma de viver, né, que vai ser extremamente baseada nessa compreensão. Mas nós vemos que as pessoas às vezes precisam desesperadamente preencher o tempo, né, para evitar questionamentos, para evitar ter que lidar com esse aspecto da vida que muitos preferem não lidar. Então você se agita, né? Você está sempre na agitação, você está sempre no movimento, você está sempre ocupado, você está sempre, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que você esteja se enriquecendo, né? Que você esteja produzindo, que você esteja crescendo. E por isso eu disse, até os momentos de repouso, de nada fazer, podem ser úteis, né? Podem se revestir de uma característica útil, se a utilidade dele é te dar repouso, refazimento, para que você possa, né, retornar ao trabalho. Então, toda ocupação útil, ou seja, que tem uma finalidade que não seja só aquela, né, da sobrevivência, que pode ser também essa,
mas que não é só isso, né? Tudo isso é trabalho. Então, é por isso que o trabalho de mudança interior, ele muitas vezes vai começar para a alma quando, em parte, ela já sabe lidar com o trabalho de sobrevivência, né? Mas não é uma regra. Uma pessoa pode ter uma vida dura, difícil, de trabalhos, né, constantes durante anos e se dedicar o tempo todo ao seu crescimento espiritual, né? Mas hoje, na nossa sociedade, com o conforto que nós produzimos, a angústia vai começar a aparecer, a depressão vai começar a aparecer, porque nós temos mais tempo para o questionamento. Então, o que está acontecendo? Para evitar o questionamento, nós preenchemos esse tempo com diversão, né, para que nós não tenhamos, né, que pensar. E as pessoas não fazem por mal, né? Elas simplesmente querem evitar o desconforto e muitos acreditam que não há resposta, né? Quando na verdade nem procuraram ainda. Então, Yuri. Sim, eu pensei muito nessa questão, César, do livro dos Espíritos sobre a utilidade, não? Porque pensaba así como algo que pode ser útil para mí, no necesariamente útil para o outro. No sentido que, por ejemplo, digamos, robar es útil para un ladrón, mas no sé si, porque eu digo, acho que tem matizes, não tem níveis, tem, não sei, eu pensei assim, para catalogar algo de útil ou um trabalho útil, eh, temos assim como que pensar, a coisa que estou fazendo pode afetar alguém ou pode fazer mal a alguém, aí não é mais útil, não? Então é como essa utilidade vai no matiz de para o bem de todos, para o bem, para alinhar-se com as leis divinas. Então, não sei, porque quando eu escutei, quando eu li essa primeira vez no livro dos Espíritos, eh, eu pensei assim, uma coisa útil para mim, é algo que me convém, e algo que gosto, algo que, mas não é necessariamente isso, não? Então, simplesmente pensei assim, como que tem critérios, não tem níveis de utilidade, não sei se isso. Você está confundindo útil com utilitário, né? Então, são duas coisas diferentes, né? Uma faca, ela tem uma utilidade, né? Então, uma ferramenta, ela tem uma utilidade, né? Ela serve a um propósito. Como eu a utilizo, já é outra coisa, né? Agora, é óbvio que quando Emmanuel e Kardec, né, nos falam que o trabalho é toda ocupação útil, né, ele está falando no sentido nobre desse termo, né, não utilitário. Um ladrão roubar não é útil, é utilitário, né? Ele está sendo utilitarista, ele quer resolver um problema dele, né, de uma forma desonesta e que faz mal aos outros. Isso não é útil no contexto da lei divina, é exatamente o contrário, né? Então, nós temos que, sim, a questão dos níveis, né? Nós podemos estabelecer níveis. Por exemplo, o que é útil na esfera material? Né? Essa pergunta também está no Livro dos Espíritos. É você ter o necessário à sua sobrevivência, né? Que todos nós tenhamos aquilo que é necessário à sobrevivência. Mas isso, né, é muito biaisé, né? É muito confuso quando nós misturamos as paixões nisso tudo, né? Ter um pedaço de pão é o suficiente para você passar um dia, né? Mas tem gente que acha que não, que precisa ter um banquete, né? Todo dia. Então, aí misturam-se as paixões, né? Nós sabemos que os padres do deserto viviam com um pedacinho de pão, um pouquinho de azeite e sal, e era o que eles comiam e água, né? E isso durante anos. Então, é claro que existe nós não podemos confundir, né, utilitário, né, com útil, no sentido de construir algo, produzir algo, né, valorizar algo, né?
Então, eu acho que tem essa nuance que tem que ser feita, né? Porque, em termos materiais, uma coisa que é útil para mim, mas obtida de maneira desonesta, no fim, não é útil para mim, se eu lembro que eu não sou um corpo, mas um espírito, né? Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? E é aí que muita gente cai também, né? Porque tem muita gente que não mede as consequências, né? Para ter dinheiro, para ter conforto, prazer, bom, se eu tiver que pisar na cabeça de 50, eu vou fazer, né? Mas a pessoa, ela não entende, né, quem ela é e que ela vai ter que responder por isso. Então é um desserviço que você faz a si mesmo, né? Agora, só antes de passar para a Giovana, essa questão, né, que a Yuri falou, depois acho que foi falada também por outros amigos, do trabalho sobrevivência, né, do trabalho ação que nós temos que fazer para sobreviver, é óbvio que a lei divina pensou isso como uma etapa necessária, né? Porque nós não vamos aprender esse outro trabalho que precisamos aprender se não passarmos por esse trabalho de sobrevivência, né? Então, eu tenho fome, né? Então, eu tenho que ir buscar proteína e carboidrato, como diz Emmanuel, porque senão eu morro, né? Eu vou, entrar em penúria física. Então, esse ter a constituição física que nós temos também é um processo educativo visado pela lei divina, né? Porque eu sou obrigado a me mexer. Ah, mas tem gente que é vagabundo e vai pedir na cama, ele tem que levantar e pedir, entendeu? A comida não vai até ele. Então, chove, ele tem que sair do lugar que está, né? E procurar abrigo. Tá frio, ele tem que se mexer e procurar um lugar para se abrigar. Então, é a natureza frágil do nosso corpo nos obriga a nos mexermos, né? É por isso que o plano espiritual prefere enviar, às vezes, centenas e centenas de espíritos que estão nas zonas inferiores para a reencarnação, mesmo que sejam em grandes favelas, em grandes, né, pardieiros, né, humanos, porque ali ele vai ser obrigado a se mexer. É porque ele vai estar num corpo que passa fome, que tem frio, que tem sede, né, e ele tem que se mexer. E nesse processo de se mexer, ele vai aprendendo alguma coisa, né? Até o dia que você chegue a entender, né, que a bênção da vida é trabalhar espontaneamente, é servir, né, é incorporar-se às leis divinas. Mas esse é um longo processo, né, que nós temos diante de nós. Eu queria voltar numa frase que tem aqui, né? Porque uma vez a gente estudou um texto em que fala, não lembro de quem foi, se alguém lembra, mas ele vai dando, né? Ele vai, vai colocando tudo o que uma pessoa, né? Um jovem, acho que era um jovem no caso no texto, e tudo que ele vai gastando de recursos naturais para sua sobrevivência, A conta da né? vida, né? Chamava, acho que é a conta da vida, né? Então, Perto de quanto você come, o quanto você bebe para você se vestir, quantos recursos são necessários para que você se mantenha vivo neste mundo, né? Então, nós estamos num mundo e estamos usando os recursos naturais, né? E esses recursos não são dados por Deus, né? Nada é nosso aqui. Nós estamos usando os recursos do mundo para viver. Então, ele diz, né, que a bondade celestial, ele nos ampara sem pagamento, nos dá em abundância, mas a gente precisa, né, ter a consciência de que esses recursos nos são dados com o único objetivo do nosso crescimento, de aproveitarmos o que nós temos para nos desenvolvermos.
e não nos transformarmos em usurários, né? Porque ele diz que o usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, porque os recursos que nós temos no mundo é para o bem de todos. E aquele que é usurário está usando só para si, né? E sem dar nada em troca ao mundo, sem colaborar em nada com o avanço, com o crescimento das outras pessoas e com o seu próprio crescimento. Então, ele está usando os recursos e está desperdiçando os recursos, né? Porque ele é alguém que está sequestrando os bens, né? Mas ele também ele vai ser, né? Ele não padece apenas a infelicidade, mas também o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Então, se ele usa os recursos, né, para sem o devido aproveitamento desses recursos, que é o seu avanço, o seu crescimento como ser divino, como criatura divina, ele vai, né, vai somente, vai se arrepender lá no fim, vai chegar lá no fim e falar, o que é que eu fiz da minha vida, né? Porque usou recursos, mas as faculdades mais nobres do espírito não se desenvolveram, né? As virtudes não foram conquistadas. Então, é um usurário dos recursos divinos. E Paulo de Tarso, ele diz, né, ele diz, operai a vossa salvação. Então, a nossa salvação, o nosso desenvolvimento, a, a nossa luz, né? Quando a gente entende que nós somos os artífices da nossa imortalidade, da nossa luz, não vem de graça, não cai do céu, né? É preciso trabalho, né? Ele vai dizer, né? É preciso esforço. Essa construção do céu, é necessário sacrifício, é necessário renúncia, né? Esforço. E essa comunhão com os planos superiores é preciso esse trabalho espontâneo que diz Emmanuel no texto, né? Essa adesão íntima de buscar espontaneamente a alegria de servir, os propósitos, né, os propósitos nobres, né, quando a gente busca sinceramente isso dentro, né, dentro do nosso coração, nós vamos, né, aproveitar esses recursos que a bondade divina nos oferece, porque nós temos em abundância, nós somos abençoados. Acho que é imperativo, né, que saibamos aproveitar esses recursos que nos são dados, né, para os verdadeiros propósitos, né, na nossa existência. Mesmo. É interessante esse texto, né? Porque se você fizer a conta, né? A conta da vida, como chama, pelo que o Daniel mandou, acho que é do Neio Lúcio, né? E acho que era no Humberto de Campos. E impressionante, né? Quanto uma vida humana consome, né? Se você bebe 1 litro de água por dia, num ano você bebeu 365 litros, né? Se você come 1 quilo de carne por semana, né? Você comeu 52 quilos de carne num ano. E quantos animais ao longo da tua vida tiveram que morrer, né? Ser sacrificados para que você pudesse comer? Quantos frutos e Quantos frutos, legumes. quantos legumes, quanto arroz, quantos grãos, né? Então, assim, a vida nos serve, né? Na verdade, com tudo que tem, e para que nós aprendamos também, por nosso turno, né? A sermos úteis e a fazermos parte do processo útil da vida. Agora, as coisas que são úteis no sentido divino do termo, né? Elas são úteis para nós e serão úteis para todos, né? Porque uma pessoa que estuda, se ela está nesse sentido, né, da utilidade divina, de se integrar ao bem de Deus, né, ela utiliza o seu conhecimento para servir, né, para iluminar os outros, para ajudar as pessoas, né. Mas ele pode ser um médico, por exemplo, que só pensa em dinheiro, né. Ele ainda assim vai fazer o trabalho dele, mas ele aí está entrando no sentido utilitarista, né? Ele só quer aquilo com um propósito baixo, né? Que é fazer dinheiro, como a Giovana deu o exemplo. Então, você pode ter uma ferramenta maravilhosa na mão
e usá-la para destruir, né, aquilo que você, né, poderia estar construindo, mas você está destruindo. É a famosa frase, né, é ir para o inferno pelo caminho do céu. É, você pode ter uma inteligência brilhante e estar usando de forma completamente não útil, né, no sentido divino desse termo, mas utilitarista você pode estar usando, né? Eu quero ter vantagens, eu quero ganhar dinheiro, eu quero passar a perna em todo mundo, né? Então você vai conquistar coisas, né? Você vai se enriquecer de maneira utilitária, mas você não vai se enriquecer, né, fazendo e construindo algo de realmente bom, né? Com a sua inteligência, por exemplo, ou com a sua profissão, ou com o seu conhecimento. Então é muito bonito porque é uma visão muito abrangente, né, da vida. Nós começamos a entender que mesmo pequenos gestos podem nos colocar na, na frequência da vibração divina. Porque desde que eu queira ser útil à vida, ajudar as pessoas, né, fazer o trabalho do bem onde eu puder, né, com o que eu puder, na dimensão que eu vivo, né, nas condições que eu vivo. Deus não está nos pedindo nada de extraordinário, nada de. Ele está, né, nos pedindo para que possamos amplificar o trabalho dele junto das criaturas. E quando nós nos colocamos nessa dimensão, né, de colaborar com Deus, bom, Deus passa a me utilizar, né? Nós passamos a ser úteis a Deus, porque somos úteis ao propósito dele de ajudar seus filhos, né? E a criatura humana é usada para ajudar a criatura humana. Então, no momento em que nós nos integramos nesse processo, naturalmente nós passamos a ser beneficiados pela luz divina, né? Então, aquela questão que Emmanuel fala, né, de você refletir essa luz e passar a emiti-la para a vida também, né? Então, é uma visão de trabalho muito diferente dessa de, né, trabalho serve para você ganhar a vida. E sim, né, também, porque nós estamos no mundo, e esse trabalho que exige, né, o trabalho ação, o trabalho sobrevivência que ele fala, esse trabalho também tem a sua importância fundamental, porque nele nós somos obrigados a estudar, a desenvolver disciplina. Você tem que estar no trabalho às 8 da manhã ou às 9, pouco importa. Mas você tem que estar lá e você tem que trabalhar até a hora que você tem que sair. Você tem que respeitar regras, você tem que obedecer hierarquia, você tem que se disciplinar. Então, é um processo que, lógico que quando nós já estamos interessados no trabalho, serviço, no crescimento, no estudo, né, isso vira uma certa chateação. Mas é preciso lembrar onde estamos. É preciso lembrar onde estamos. Nós estamos num planeta, né, de degradados, né? Que é a história de Adão e Eva, né? Eles estavam no paraíso, tinham tudo, né, e foram mexer com o conhecimento, né, com o fruto proibido, né? E o que diz Deus, né? Bom, agora, né, você quer ser como eu, né? Você quer ser como Deus, então vai em frente. Mas você vai ter que ganhar a tua vida com o suor do teu trabalho. Está lá na Bíblia, né? E eles tinham tudo no paraíso, né? Então, o que é a Terra, né? É um planeta de degradados que saímos de um planeta provavelmente muito avançado, né, onde já tínhamos, né, o que temos hoje, né? Inteligência artificial, medicina, aeroespacial, né, tecnologia, e usamos isso de maneira inadequada, né? Por exemplo, uma guerra nuclear, né? Então, é claro que aí você é expulso do paraíso, né? E aí você tem que começar de baixo novamente. Então é isso. Acho que nós temos
Emmanuel, ele vai estruturando, né? A gente falou da mente, falou da vontade, falou da cooperação, falou dos auxiliares da vontade, né? Falou da fé, falou da instrução, da educação, mas tudo isso tem que se concretizar, né? Então, o trabalho tem uma natureza dialética. Eu é interessante toda vez que a gente faz um curso, né? Por exemplo, você não importa do que, toda vez que você faz um curso, eu lembro que o meu filho estava fazendo um curso de anatomia, né? E aí eu perguntei para ele, né? É como nos livros, né? Que você vê assim os órgãos, sabe identificar. Ele falou, não, pai, não é nada disso, né? Tudo misturado ali. A gente não sabe nem por onde começar, né? É tudo conectado, tudo misturado, né? Então, assim, uma coisa é estudar num livro, né? Outra é a pessoa colocar uma peça, né, de um corpo na tua frente e falar, localiza aí o fígado, né? Ou tal glândula, ou tal coisa. E você aí você percebe a diferença entre teoria e prática, né? E todo trabalho é assim. Você pode fazer um curso de condução de caminhão, né? Num simulador e não sei o quê, né? Mas a hora que bota o sujeito dentro de um caminhão, acabou, né? Aí você vai ter que se virar para mostrar se você entendeu ou não o que você estudou. E vai camelar para transformar teoria em prática, né? Receita, quem você aprende a fazer cozinhar só lendo livro de receita? Não, né? Você pode ler todos os livros de receita, decorar todas, mas você nunca vai saber o que é cozinhar se você não pegar e cozinhar, né? Então, essa dimensão do trabalho, e à medida que você começa a fazer o trabalho, a teoria ganha outra dimensão. Por isso que eu disse que é dialético, né? Porque o estudo é necessário para o trabalho, mas quando você começa a trabalhar, aquilo muda a teoria. Você fala, aquilo que eu li lá atrás, eu não tinha percebido que era assim, né? A teoria ganha uma outra coloração, né? Ela ganha uma outra dimensão. Então, é o processo de concretizar, né? De transformar em realidade. É por isso que o trabalho tem esse poder, por isso que Emmanuel diz, né? Se você não trabalha, você não cresce, né? Você não se transforma nessa pessoa que, né, você pode ser. Então, a vida tem uma dimensão prática, né? É como estudar uma língua. Você pode estar estudando japonês, mas, né, enquanto você não encarar e começar a conversar com alguém em japonês, você não vai testar se você é capaz de falar em japonês, né? Então, ou seja lá o que for. Então, existe uma parte do conhecimento que pode ser adquirido intelectualmente, lógico, é necessário, a gente tem, mas existe uma parte dele que é necessariamente aquela de você ir para a prática, né? Agora, desenvolvimento das virtudes, a mesma coisa, né? É trabalho, porque para integrar isso precisa trabalho. Então, é muito bonito, né? Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Também. Então, o trabalho, como alguém disse, né, nunca vai terminar, né? Só que é o trabalho, É o né? Que não trabalho, é quando ele mais diz aqui no final, né? Por isso, nos mais domínios, sobrevivência, né? quando a gente lê o nosso lar, que tem o bônus hora, né? É o tempo que você coloca para servir, para ajudar, né? Para colaborar com o lugar, no lugar onde você se encontra, né? E, e quando ele diz aqui no finalzinho, por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espalhar-se por toda a parte. Então, é a contribuição, né, que a gente, quando a gente se coloca, né, no, no caminho de contribuir, né, com a obra divina, como César disse, né, nós estamos aqui para colaborar com a obra divina, né, nós somos co-criadores, né, então a nossa colaboração, ela é feita todos os dias, né, com pequenas contribuições, mas quando a gente se coloca no trabalho, né, no trabalho-serviço,
de realizar com alegria e com o propósito de servir e de ajudar, nós estamos fazendo isso. É isso, amigos. Então, é isso que a Giovana falou, eu acho que é interessante, porque quando você entra nessa fase de servir, fazer mais, aprender mais, colaborar mais, né, ir além das obrigações materiais, é porque nós já entendemos, né, quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Porque é você se colocar numa dinâmica de aprendizado, né, porque servir também é aprender, é crescer, né, é melhorar-se, é expor-se a experiências construtivas, é sair da zona de conforto, né? Então, há pessoas que podem passar a vida, né, cumprindo os seus deveres, né? E é muito interessante, porque isso para a pessoa, eu lembro de pessoas da minha família que já, inclusive, faleceram, né, desencarnaram. Eu lembro de um tio que era uma pessoa assim, que era um exemplo de profissional, né, mas não era necessariamente um exemplo de pessoa, né, de homem, né? Então, saía do trabalho, ia tomar suas cachaças. Mas ele foi uma pessoa que foi um exemplo de trabalhador, de profissional, de pessoa honesta, que cumpria seus deveres, que estava todo dia no horário certo, saía no horário certo, cumpria as suas, né? Mas não vai além disso. Mas para uma alma, isso já pode ser um grande avanço, um grande progresso, né? É uma disciplina que já se incorporou e que numa próxima encarnação já vem com esse espírito, né? Aí você vai lidar com outras coisas. Então é muito bonito, né, que a gente possa entender e aproveitar tudo isso. Temos muito trabalho a fazer, né, mas não necessariamente só esse que o mundo espera, né? Bom, amigos, vamos finalizar então o nosso estudo, esperando que esse ano nos traga, né, muitas oportunidades de aprendizado, de trabalho, de sermos úteis. Então vamos finalizar a nossa reunião de hoje, fazendo a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós compreendemos o imenso trabalho que estes amigos, que estes benfeitores realizam em nosso benefício. Quantas dificuldades, quantos obstáculos devem vencer a cada dia para trazer-nos os recursos do alto, as orientações que necessitamos, as energias que possam renovar, transformar, melhorar a cada um de nós. Nós agradecemos, Senhor, a estes benfeitores que trabalham nas falanges do bem, que servem nos lares, nos hospitais, nos asilos, nos hospitais psiquiátricos. Nós agradecemos, Senhor, a estas imensas falanges silenciosas que servem ao bem. E possamos também nós nos alistarmos entre aqueles que querem aprender, que querem servir, que querem ser úteis. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, para que possamos viver no trabalho, no estudo, no serviço, na alegria de estarmos na vossa luz. Fique conosco, Mestre, abençoe-nos hoje, para todo sempre. Que assim seja, Senhor.